Sabe aquela sensação de viver assim numa roda viva de dietas? A gente corta o carboidrato, conta a caloria, se mata na esteira e até ver um resultado? Sim, por um tempo. Exato, por um tempo, mas depois tudo volta. É uma frustração que, nossa, acho que quase todo mundo conhece. Totalmente. E se a gente estivesse olhando para o problema pelo ângulo errado o tempo todo? É uma ideia que, assim, vira mesa em tudo que a gente aprendeu sobre saúde. A proposta não é uma dieta nova, mas uma mudança completa de alvo, né? Exatamente. Na nossa análise de hoje, a gente mergulha de cabeça nos argumentos de uma médica que propõe justamente isso. A fonte é o livro A Revolução dos Músculos, da doutora Gabrielle Lyon. A missão aqui é entender a tese dela de que o segredo para uma vida longa e saudável não é a gordura que a gente perde, mas o músculo que a gente constrói. E o mais legal é como ela chegou a essa ideia. Não foi trancada num laboratório, sabe? Foi no dia a dia do consultório, conectando as histórias de dois grupos de pacientes que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Que grupos seriam esses? Idosos e pessoas com obesidade. Peraí. Idosos, muitos. Muitos lidando com demência e pacientes buscando tratamento para obesidade. O que eles poderiam ter em comum? Essa foi exatamente a pergunta que tirou o sono da doutora Lyon durante a residência médica dela. Ela via de um lado a fragilidade, o declínio cognitivo dos mais velhos. Certo. E do outro, a luta constante e, assim, super frustrante contra a balança. E ela não se conformava com o fato de que, com tanto avanço na ciência, a obesidade ainda parecia uma batalha perdida. E a grande virada de chave, o momento eureka dela, foi perceber que o problema central nos dois grupos não era o excesso de gordura. Não era. O elo perdido era a falta de músculo saudável. Exato. E quando você olha para a ciência, essa conexão fica, assim, assustadoramente clara. Um estudo da Universidade de Washington, que ela menciona no livro, achou uma correlação direta. Qual? Quanto maior a circunferência da cintura, menor o volume do cérebro. Uau! Isso é pesado. Mas qual é a ligação direta? Como a gordura na barriga pode literalmente encolher o cérebro? Parece ficção científica. A teoria é que a obesidade, especialmente a gordura visceral, cria um estado de inflamação crônica no corpo. E isso leva à resistência à insulina. E essa resistência não acontece só nos músculos ou no fígado. Ela acontece também no cérebro. Alguns pesquisadores já estão chamando o Alzheimer de quê? Diabetes tipo 3. Diabetes tipo 3. Basicamente, o cérebro perde a capacidade de usar glicose, sua principal fonte de energia, e começa a morrer. Direta à nossa saúde metabólica, que é majoritariamente controlada pelos músculos, com a nossa saúde cerebral. Essa ideia toda se materializa na história de uma paciente que o livro chama de Betsy. Uma mulher de 50 anos, super dedicada, que passou décadas da vida lutando para perder uns 7, 9 quilos. O padrão que a gente conhece, né? O foco é sempre no número da balança. Total. A energia dela estava focada no peso que ela precisava perder. Só que o drama real da Betsy não estava na balança. Onde estava, então? Quando fizeram exames de imagem do cérebro dela, o resultado foi um choque. Já tinha sinais compatíveis com o de um paciente de Alzheimer. Nossa! A ameaça para a saúde dela não era a gordura que ela não perdia, mas o músculo que ela não construía. A abordagem tradicional tinha falhado com ela de forma espetacular. E é aí que entra o conceito da medicina centrada no músculo. A gente costuma pensar em músculo como algo para movimento, para estética. Sim. Mas o músculo esquelético é, na verdade, o nosso maior órgão endócrino. É o nosso centro de comando metabólico. O livro usa uma analogia que eu achei fantástica, a da mala. Sim, é perfeita. Pensa nos seus músculos como uma mala de viagem. É para lá que vão todos os nutrientes que você come, principalmente a glicose. Ok. Se você tem músculos fortes e saudáveis, sua mala é grande, tem espaço de sobra, você come e a glicose vai direto para dentro do músculo para ser usada como energia. Mas se a pessoa é sedentária e tem pouca massa muscular? A mala é pequena.
Qualquer coisinha que você come já faz ela transbordar. E essa glicose e esses ácidos graxos que transbordam ficam circulando no sangue. Causando o quê? Inflamação, resistência à insulina e, no fim das contas, as doenças que a gente associa ao envelhecimento. Diabetes tipo 2, problemas cardíacos e, como a gente viu, até demência. Então a ideia de que Alzheimer ou osteoporose são simplesmente doenças da idade estaria errada? Pela tese dela, sim. Na verdade, seriam doenças de deficiência muscular. Faz sentido. A falta de músculo saudável é o solo fértil para a maioria das doenças crônicas. O músculo é a nossa armadura metabólica. Sem ele, a gente fica vulnerável. E o mais interessante do protocolo Lyon que ela descreve no livro é que a mudança de foco para construir essa armadura traz benefícios quase imediatos. Coisas como mais energia, clareza mental, menos compulsão por doces. E, ironicamente, a perda de gordura vira uma consequência, não o objetivo principal. O que é psicologicamente muito mais poderoso. Você não está focado no que precisa perder, no sacrifício. Você está focado em construir, em ficar mais forte. É um processo positivo. Sim, e ela dá umas dicas muito práticas, que ela chama de 5 formas de fazer mágica com seus músculos. Uma delas é fazer de 10 a 20 agachamentos a cada hora. Imagina. Fiquei imaginando fazer isso no meio do escritório. Talvez exija uma certa dose de coragem ou um chefe bem compreensivo. Mas a ideia por trás é genial. Sim. É sobre criar pequenos estímulos constantes ao longo do dia. O músculo não responde só àquela 1 hora na academia. Ele responde a tudo. Outra dica é usar um colete com um pouco de peso enquanto trabalha em casa ou faz as tarefas. Isso é mais discreto. É uma forma de aumentar a carga sobre os músculos sem mudar radicalmente a rotina. É um lembrete constante de que o nosso corpo foi feito para se mover contra a resistência, principal que a doutora Lyon recomenda. Proteína. E aqui a gente entra em outro território, digamos, polêmico. Porque por décadas a proteína foi vista quase como uma vilã, ou no mínimo como algo secundário. Totalmente. A gente cresceu com a pirâmide alimentar que tinha pães e cereais na base, né? A proteína ficava lá no topo para ser consumida com moderação. Por que isso aconteceu? O livro argumenta que as diretrizes nutricionais que usamos hoje não nasceram com o objetivo de otimizar a saúde a longo prazo. Muitas delas têm raiz em necessidades militares e políticas. Como assim? Especialmente da época da Segunda Guerra. O foco era em calorias baratas para alimentar soldados e uma população em racionamento, não em criar melhor composição corporal para um idoso de 80 anos. E essa mentalidade acabou criando mitos que persistem até hoje. O principal deles, a ideia de que muita proteína faz mal para os rins. Isso é o que todo mundo ouve. Sim, todo mundo. É seguro mesmo sair comendo o dobro de proteína que o recomendado? Essa é a grande questão. E a ciência mais recente tem mostrado que, para pessoas saudáveis, esse medo é infundado. O livro cita uma grande meta-análise, um estudo que compila vários outros, do pesquisador Stu Phillips. E o que ele diz? Eles avaliaram dietas com alto teor de proteína, coisa de 1,5 gramas por quilo de peso corporal ou mais, e não encontraram nenhum efeito negativo na função renal de adultos saudáveis. O problema real para a maioria da população não é o excesso, mas a falta de proteína de qualidade. Ok. Então, o que tudo isso significa na prática? Se o objetivo é construir músculo, quanta proteína a gente precisa? O segredo é um conceito chamado síntese proteica muscular, ou SPM. SPM? Soa super técnico. Dá para traduzir? Claro! Pensa que a SPM é o interruptor que liga a fábrica de construção de músculos no seu corpo. Ok, o interruptor. Para ligar esse interruptor, você não precisa só de proteína, você precisa de uma dose mínima de certos tijolos chamados aminoácidos essenciais. E o principal deles, a chave mestra que gira o interruptor, é a leucina. Me entendi. Então não adianta ficar beliscando um pouquinho de proteína ao longo do dia. É preciso uma dose grande o suficiente de uma vez para girar a chave.
Qual é essa dose? A meta que o livro propõe é um mínimo de 30 gramas de proteína de alta qualidade em cada refeição principal. É essa quantidade que geralmente garante leucina suficiente para dar o start na construção muscular. E a fonte importa? Muito. Para ter o mesmo efeito, você precisaria de 35 a 45% mais proteína de fontes vegetais do que de fontes animais, o que geralmente significa mais calorias junto. Isso fica muito claro na história da Shirin, uma jovem produtora de eventos que era vegana. Ela se alimentava basicamente de sucos, vitaminas, saladas. Achava que estava sendo super saudável. Exato. Mas vivia sem energia, com o ciclo menstrual todo irregular e com queda de cabelo. Sintomas clássicos. O corpo dela estava literalmente se canibalizando para obter os aminoácidos que faltavam na dieta. Ela não estava fornecendo os tijolos necessários para a construção. E tem outra coisa sobre a proteína que o livro bate muito na tecla: o poder de saciedade. Sim. Existe uma hipótese fascinante chamada alavancagem proteica. A ideia é que nosso corpo tem um apetite específico por proteína. Ele nos mantém com fome até que a gente atinja a cota necessária. Nossa! Se a sua dieta é pobre em proteína e rica em carboidratos e gorduras, você vai acabar comendo um excesso de calorias na tentativa de buscar aqueles poucos gramas de proteína que faltam. Uau! Então, ao priorizar a proteína em cada refeição, a gente não só constrói músculo, mas também naturalmente regula o apetite e come menos no geral. Faz todo sentido. Exatamente. A proteína é o bloco de construção, mas, como falamos, ela precisa do estímulo. O exercício, especialmente o de força, é o sinal que diz ao corpo: ei, pegue esses aminoácidos que acabaram de chegar e use-os para construir, não para queimar como energia. Um não funciona direito sem o outro. De jeito nenhum. E quais são as recomendações de exercício? As diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, citadas no livro, são um bom ponto de partida. Pelo menos 150 minutos de exercício de intensidade moderada por semana. Tipo uma caminhada rápida ou bicicleta? Isso. Combinados com 3 a 4 sessões de treino de força. Ok. Então o plano parece ser proteína de qualidade mais treino de força. Mas a gente sabe que a parte mais difícil geralmente não é o que fazer, mas como de fato fazer. Com certeza. E o livro argumenta que o primeiro músculo que a gente precisa treinar é o que fica entre as orelhas, né? Sem dúvida. A mudança começa na mentalidade. É sobre assumir 100% de responsabilidade pela própria saúde e parar de se ver como vítima das circunstâncias, da genética ou da falta de tempo. É sobre definir padrões para si mesmo, não apenas metas vagas. A história do militar Brian é um soco no estômago nesse sentido. Ele perdeu uma perna num acidente de moto. Pesado. 6 meses depois, a doutora Lyon perguntou como ele estava lidando com o trauma. E ele ficou confuso com a pergunta. Para ele, o acidente era um fato do passado. A dor foi inevitável, mas o sofrimento... Era uma escolha. Era uma escolha. Que perspectiva impressionante. É quase difícil de acreditar. A dor é um evento físico, mas o sofrimento é a narrativa que a gente cria em cima dela. E o Brian se recusou a se prender na narrativa de vítima. Ele usou a mente como uma ferramenta para seguir em frente. E essa mentalidade se aplica diretamente aos nossos hábitos. O livro fala sobre identificar nossos gatilhos de autossabotagem, aquele clássico. Tive um dia horrível, eu mereço esse pote de sorvete. Exato. A estratégia não é lutar contra esse pensamento no momento em que ele aparece, porque aí a batalha já está perdida. Então, o que fazer? A estratégia é criar um plano de ação alternativo antes. É visualizar, ok, quando eu chegar em casa exausto e pensar em atacar a geladeira, o que eu vou fazer em vez disso? Um plano B. Um plano B. Vou tomar um banho, ouvir uma música, ligar para um amigo. É ter um novo roteiro pronto. E para o treinamento físico, a mesma lógica se aplica. Chega de ir para academia e ficar perambulando sem saber o que fazer. É preciso um plano. O livro sugere usar metas SMART. Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Exato. Isso faz toda a diferença. Em vez de dizer, quero entrar em forma, uma meta SMART seria:
Eu quero perder 10% de gordura corporal nos próximos 6 meses para ter energia para fazer trilhas com a minha família. E aí você define os passos. Sim. Para isso, vou fazer 3 treinos de força de corpo inteiro em casa por semana e 2 sessões de cardio. É um GPS. Te dá o destino final e o caminho exato para chegar lá. E o legal é que o livro até oferece um programa de treino detalhado que pode ser feito em casa só com halteres, o que quebra a barreira de precisar de uma academia super equipada. Resumindo tudo que a gente discutiu, a ideia central que emerge dessas fontes é uma só. A saúde muscular é o pilar da longevidade. Mudar o foco da perda de gordura para o ganho de músculo. Através de uma dieta rica em proteína e treino de força, não é vaidade, é a estratégia mais proativa e poderosa que temos para lutar contra demência, diabetes, câncer e para envelhecer com força e independência. É uma mudança de perspectiva radical. O livro traz um dado que me deixou pensando por dias. A sarcopenia, que é a perda de massa muscular com a idade, não começa aos 60 ou 70 anos. Nem de perto. Ela pode começar já aos 30. Isso significa que a base da nossa força e vitalidade na velhice está sendo construída ou destruída agora. Exatamente agora. A reflexão final é essa. Sabendo disso, qual é a escolha mais impactante que se pode fazer hoje? Não daqui a 10 ou 20 anos, mas hoje, para começar a reescrever o roteiro do próprio envelhecimento.